Sabe, esse vídeo é para você que começou um projeto, um sonho, mas algumas coisas saíram erradas. E você pensa que já acabou, já findou, tudo chegou ao fim. Eu quero te dizer que mesmo você pensando assim, isso não quer dizer que chegou de fato o fim. Sempre haverá oportunidades. Eu vou te contar a história de um patriarca chamado Abraão. Ele era casado com Sara. Eles receberam uma promessa de Deus que eles seriam, no caso Abraão recebeu uma promessa que seria pai de nações, que ele teria um filho, o filho da promessa. Só que a sua esposa era estéril e ficaram tentando ter um filho por muitos anos. E ela se vendo aquele sonho dela ser frustrante, não vingar, ela decide tomar um caminho de atalho. Ela pega a sua escrava e oferece ao teu marido. Naquela época poderia fazer isso. E ela fez a fim de ter aquele filho. Só que não era esse o filho da promessa, não era esse plano de Deus. E aí aquela escrava e o filho dela começaram a atormentar a vida de Sara. Só que quando passou o tempo, ela engravidou do seu filho, chamado Isaac. E o filho da escrava passa a perturbar, a provocar o próprio Isaac. E Sara, insatisfeita, fala para Abraão retirar aquela pequena família do convívio dela. E Abraão, porque possuía o seu filho, fica devastado. Ele não queria mandar embora o seu filho. E aí ele toma uma grande decisão, sabe qual foi? De pedir a Deus a direção. E quando ele pede direção ao Senhor, Deus ordena que ele faça aquilo que Sara estava falando. Porque Deus ia cuidar do filho dele e da escrava. E assim Deus fez. Ou seja, essa história demonstra que quando as coisas não dão certo, a melhor coisa que nós devemos fazer, sabe o que é? Pedir orientação a Deus. Porque a orientação dele vai ser certeira. Porque outrora, Abraão, quando a mulher dele mandou que ele se deitasse com a escrava, ele não pediu direção a Deus. Ele fez o que ela falou. Mas ele viu as consequências que houve uma drástica consequência para a família dele. E ele não quis mais errar. Então, faça como Abraão. Escolha pedir direcionamento ao Senhor, porque com certeza Ele vai te dar a luz no túnel, porque sempre haverá oportunidades. Deus te abençoe.